quinta-feira, dia 18. Os casais que puderem estar aqui conosco na quinta-feira, vai ser uma bênção, né? Então, um pastor abençoado que vai estar conosco aqui, um pastor holandês. Não, ele é aqui do holandês. Ele é aqui do holandês, o pastor abençoado vai estar aqui trazendo a palavra, e eu creio que Deus tem muito a acrescentar ao coração nosso, né, como casal, né? Se você quer aprender a ser um marido segundo a vontade de Deus, né, não perca. Se você quer ser uma esposa, né, segundo aquilo que Deus tem para você, não perca. Quinta-feira aqui vai ter um culto abençoado. Queria estar chamando o nosso pastor, segundo a pastora Daiane, o mais bonito, segundo a pastora Daiane. Então, pastor, fique à vontade, pastor. Amém. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pelo menos a minha esposa e a minha mãe, né? Ela acha que, né? Então, mãe sempre vai achar você, né, o mais bonito. Mas glória a Deus. Amém, irmãos? Essa foi boa, né? Um pastor holandês, Pullman, né? Com nome alemão. E glória a Deus por isso. Então vai ser um tempo muito especial. Quinta-feira, você, né, casado ou que, né, vai casar. Amém. Glória a Deus por isso. Então é um tempo especial para você. Então quinta-feira agora às 20 horas, o nosso Alcance Casais aqui, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém, irmãos? Bom, nós estamos falando esse mês com o tema, a temática nossa é sobre, né, o poder da decisão. Decisões têm o poder de abençoar as nossas vidas, como também decisões têm poder, né, de amaldiçoar a nossa vida, né, trazer problemas para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu não vou pregar sozinho, aliás, eu nunca estou sozinho aqui, né? O Espírito Santo está comigo, mas hoje também eu tenho, né, o Oliver. Uma salva de palmas ao Oliver aqui. Hoje o Oliver vai estar junto comigo, né? Glória a Deus pela vida do Oliver. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar também através, né, do dom que Deus deu ao Oliver aí. E decisões, irmão, decisões vão nos levar a viver uma vida plena, uma vida abençoada, mas também decisões erradas vão nos levar a viver, né, um martírio, uma vida complicada, difícil. Então, as decisões precisam sempre ser tomadas, né, de acordo com Deus, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque Deus sempre tem o melhor para nós, amém? Você crê nisso? Né? Sempre vai ter o melhor para você. Teu pai talvez não tenha, tua família, né, teus amigos talvez não vejam você, né, da melhor forma, mas Deus sempre vai enxergar para você da melhor forma. Então, tudo que Deus fez é bom. Por isso a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, sempre. Se tem alguém que nunca vai falhar contigo, meu irmão, é Deus, né? As pessoas vão falhar. As pessoas que amam você vão falhar, inevitavelmente, mas Deus nunca vai falhar. Só que nós entendemos que Deus, pela sua soberania, Ele decidiu que nós teríamos o poder da decisão. Deus decidiu que nós decidiríamos o rumo das nossas vidas. O livre-arbítrio que cada um de nós tem aqui, tem o poder de nos levar para mais próximo de Deus ou para mais longe de Deus. Hoje eu queria compartilhar uma palavra aos irmãos que Deus colocou no meu coração sobre prosperar. Quantos aqui querem prosperar? Né? Tem gente que não quer prosperar aqui, mas Deus vai fazer você prosperar também, né? Mas prosperar, irmãos, é uma promessa de Deus. A bênção de Deus, né, ela está preparada para as nossas vidas. E nós temos que entender, porque muitas vezes nós vamos para extremos, e os extremos não são bons. Nós temos que ficar, né, naquilo que a palavra de Deus diz. Talvez você possa falar: puxa, eu estou numa extremidade, eu acho que prosperidade não é de Deus, é do diabo, né? Você acumular, você ter bem-estar, você ter dinheiro, não é algo de Deus. E talvez você esteja vivendo isso, essa mentalidade.
E também você pode estar no outro extremo, de achar que Deus é o gênio da lâmpada, achar que Ele, né, tem que realizar todos os seus desejos, que Deus quer deixar todo mundo milionário, né? E não é isso. Mas nós precisamos entender que a prosperidade é uma promessa de Deus. O Senhor Jesus fala, né, que viria e nos daria o que? Vida em abundância. O que é uma vida abundante? Uma vida plena. E isso envolve todas as áreas das nossas vidas. Então, a prosperidade, e eu aqui não estou falando só da prosperidade financeira, mas a prosperidade num total, num completo, no ser do homem, é bíblica. E por que não se apropriar disso? Por que não viver uma vida próspera? Por que não, né, se aproveitar de todos os benefícios que o Senhor tem para as nossas vidas? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. E o tema da palavra hoje é: decida prosperar. Prosperar é uma decisão. Amém? Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Mateus capítulo 14, do 13 ao 21. Também saúdo os irmãos que estão nos assistindo de forma online. Que o Senhor possa também, da mesma forma, nessa mesma atmosfera, né, falar ao seu coração. Não há empecilhos para o Senhor, né? Nós cremos que o mesmo Deus que está aqui também está aí na sua vida, na sua casa, né, no seu carro. Essa mensagem vai ser transmitida e certamente o Senhor falará, não importa o tempo. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, elas comprem para si o que comer. Verso 16 diz: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que lhes sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos por algum instante. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui, através do Espírito Santo, que nos comissionou, nos trouxe a esse lugar para sermos edificados. Rendemos honra, glória, louvor ao Teu nome. Nós declaramos que o Senhor é o primeiro do nosso coração. E nós pedimos agora que o Senhor, que ocupa o pódio do nosso coração, fale aos nossos corações, ministre, transforme, mude, liberta-nos, Senhor, de toda amarra do mundo, liberta de todo pensamento, todo sofisma, toda religiosidade, leva-nos a esse lugar de plenitude no Senhor, que nós possamos ter a nossa mente voltada à obediência do Senhor nesse momento. Por isso, nós repreendemos todo o pensamento que tenta cerquear, invadir o nosso coração. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que toda preocupação do mundo, que toda preocupação com as coisas que vão acontecer, toda ansiedade que o mundo tenta
aprisionar, jogar nos nossos corações, nós repreendemos agora toda ação maligna, todo embaraço da mente, todo coração de pedra, Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa encontrar pouso no nosso coração. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Essa passagem mostra um momento maravilhoso, onde Jesus multiplicou ali os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus ali, ele alimentou não somente, os discípulos, porque 5 pães e 2 peixes para os 12 discípulos já era muito pouca coisa, Mas ele alimentou toda uma multidão. O texto diz que haviam 5.000 homens, além das mulheres e crianças, facilmente passava das 15.000 pessoas, porque se nós pegarmos uma conta básica, cada homem e uma mulher, e um filho, 15.000, havia mais certamente disso. Então Jesus ali fez um milagre maravilhoso. Mas o que nós vemos nessa passagem, antes de tudo, é uma mentalidade errada que os discípulos tinham de si mesmo e do próprio Jesus. Ali, quando o texto diz que os discípulos queriam se despedir da multidão, queriam que Jesus liberasse a multidão para que ela fosse comprar ou atrás do seu sustento, nós vemos que a mentalidade que aqueles discípulos tinham era uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade que não confiava no poder de Jesus. E quando nós olhamos para a história, se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber que aqueles discípulos já haviam visto Jesus fazer grandes milagres. Eles já haviam visto Jesus multiplicar a pesca maravilhosa, já tinham visto Jesus agir com poder. Mas ainda assim no coração daqueles discípulos havia uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que fazia eles não enxergarem aquilo que Jesus queria fazer na multidão e neles mesmos. E sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos estar vivendo essa mesma mentalidade no qual os discípulos estavam passando. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre prosperidade. O que tem a ver prosperidade com esse milagre? Tudo, porque esse milagre que Jesus fez foi um milagre de prosperidade. Ele multiplicou o recurso, ele multiplicou aquilo que havia de material, ele multiplicou, mas para um propósito específico, irmãos. O texto diz aqui que Jesus, em primeiro lugar, ele se compadeceu daquela multidão. Sabe, irmãos, essa realidade existe até hoje. Jesus se compadece de cada um de nós. Jesus não está virado de costas para o seu problema. Talvez você entrou aqui e você esteja vivendo o que aquela multidão estava vivendo. Talvez você esteja passando por dificuldades. Puxa, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho futuro. Você esteja talvez vivendo um momento difícil na sua vida. E a gente tem a mentalidade de achar que Deus, sabendo do nosso problema, não se move para resolver o nosso problema. Mas essa não é uma verdade, irmãos. O mesmo Jesus que se compadeceu daquela multidão, porque eles não tinham o que comer, é o mesmo Jesus que se compadece da sua dificuldade, da minha dificuldade. Esse é Jesus. Esse é o amor de Jesus. Sabe, irmãos? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós entendemos e vemos aqui é que não era um momento propício. Se você ler os versículos anteriores, havia-se algo, uma pressão, não somente em Jesus, mas nos discípulos. João Batista tinha acabado de ser morto.
Certamente no coração de Jesus e nos discípulos havia, né, uma pressão emocional, havia, né, algo que estava sobre o coração deles. O contexto era de luto, mas ainda assim Jesus se compadeceu das multidões e realizou um milagre, irmãos. Sabe, o que eu e você precisamos aprender é que talvez, irmão, o milagre de Jesus na sua vida virá nos dias mais difíceis. Talvez o milagre de Jesus pode vir num dia difícil que você esteja vivendo, num luto, numa pressão, porque é nesses dias, irmão, que a manifestação de Deus é aquilo que a gente mais aguarda, amém? Não é verdade? Então assim, irmãos, eu costumo falar isso, talvez no dia de aflição, de luta, de angústia, naquele dia que você não quer sair da cama, esse seja o dia mais propício para Deus realizar um milagre na sua vida. Então a gente precisa aguardar esse dia com ansiedade. Eu não estou falando para você, né, dar glórias nas tribulações, mas entenda algo, irmãos, nos dias das lutas, das dificuldades, é nesse dia que a mão de Deus pode vir de uma forma poderosa sobre você. Você crê nisso? Amém? Falando sobre prosperidade, a prosperidade é uma decisão e ela não começa na nossa conta bancária, não começa no nosso trabalho, não. A decisão de prosperar começa na nossa mente, começa nas nossas decisões de administrar o nosso coração, a nossa mente. E eu quero falar sobre isso, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma mente escassa, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade, né, de uma pobreza espiritual. E Deus quer tirar isso dos nossos corações, amém? Você crê que Deus quer te prosperar? A primeira coisa que Deus vai fazer é acabar com a mentalidade de escassez do nosso coração, amém? Porque Deus não tem dificuldade em multiplicar, Deus não tem dificuldade em prosperar, Deus não tem dificuldade em criar-se do nada recursos na sua vida. Deus não tem essa dificuldade. O que tem é que muitas vezes nós não deixamos que Deus faça. Esse é o problema. E talvez seja isso que está travando a sua vida. Quando nós pegamos um exemplo na palavra de Deus, nós se remetemos lá ao povo do Egito, um povo ingrato, um povo de uma mentalidade, né? Eles estavam vivendo a libertação, milagres atrás de milagres, provisão, cuidado, irmãos. Os milagres que aquele povo viveu não começaram no Egito, na travessia, começaram lá, na escravidão. Deus provendo sobre a vida deles, Deus libertando, Deus levando aos egípcios a entregarem riquezas na mão do povo. Mas aquele povo não se via assim. Aliás, aquele povo murmurava. Aquele povo, né, não se enxergava. Aquele povo havia sobre eles uma mentalidade do Egito, escrava, não merecimento, de não ver Deus, de não confiar na mão de Deus. Irmãos, pensa comigo, milagres atrás de milagres, provisão, cuidado, e ainda assim aquele povo murmurava de Deus. A gente pode olhar para aquele povo e falar, eles são ingratos, mas muitas vezes nós se comportamos assim com Deus. Muitas vezes nós agimos da mesma forma. A incapacidade de ver Deus agindo, essa mentalidade de escassez. E o que é uma mentalidade de escassez? A mentalidade de escassez é ter uma visão distorcida de quem Deus é. Deus é Deus provedor, você crê nisso? Jeová Jiré, o Deus provedor.
o Deus que provê. Esse é quem Deus é. Mas às vezes, irmãos, nós temos uma visão distorcida. Nós não conseguimos enxergar Deus como Deus que provê. O que pode ser também uma mentalidade de escassez, não reconhecer que Deus prospera tanto dentro quanto fora. A prosperidade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é num todo. Deus deseja que você tenha uma saúde próspera, Deus deseja que você tenha as suas emoções prósperas, Deus deseja te abençoar financeiramente. Jesus, tinha sobre si, os discípulos, ele tinha homens prósperos. José de Arimateia era um discípulo de Jesus próspero, rico, influente. Porque às vezes a gente olha, eu não quero riqueza. Irmão, a riqueza precisa ser administrada por alguém que tem o Senhor como Senhor no seu coração. O problema é quando a riqueza é o seu Senhor, a prosperidade financeira. É isso que é a verdade, irmãos. Deus deseja te abençoar. E alguém que está vivendo uma mentalidade de escassez não consegue enxergar assim. Sentimento de não merecimento. Eu não mereço, eu não posso, eu não tenho condições. Focar nas crises atuais em vez dos livramentos passados, irmão. Gente que não consegue, tirar os olhos das crises. Mas quando você olha o contexto, a história, quantos livramentos Deus já não te deu? Quantas vezes Deus não cuidou de você? Quantos milagres já não aconteceram na sua vida? Porque era isso que o povo não queria experimentar. Eles focavam nos momentos atuais, mas eles esqueciam dos livramentos de Deus. Uma mentalidade de escassez. Uma identidade baseada na falta, não em Deus. Porque eu não tenho isso, porque eu não sou isso, porque não, meu vizinho tem isso, porque Deus não me ama, porque Deus não, quer me ver bem, porque isso, porque aquilo. Uma mentalidade de escassez. Quem tem a mentalidade de escassez também, irmãos, tem um bloqueio na generosidade. Generosidade, não é generosa. Nós vamos falar sobre isso, porque isso era algo que os discípulos viveram. Não se importa. Não está se importando em ser generoso com o próximo, com Deus, com a obra de Deus. Pode ver, irmãos, pessoas assim, elas vivem, aprisionadas, não prosperam. Prosperar, irmãos, é algo que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Escassez não é ausência de recursos, é incapacidade de perceber provisão, de crer no milagre. Quem vive uma mentalidade de escassez não consegue ver os milagres, não consegue crer nos milagres de Deus. Tudo é um problema. Foca-se na falta, mas não foca-se nas promessas de Deus. Irmãos, se nós estamos aqui num domingo à noite, numa igreja, escutando a palavra, vendo o que Deus está falando através da palavra, por que não cremos? Porque achar que isso que está escrito serve para tanta gente e não para nós. Talvez porque você esteja vivendo uma mentalidade de escassez. Talvez porque você não se veja merecedor. E aliás, irmão, se nós formos falar de merecimento, ninguém merece nada. Aliás, o que nós merecemos
era o fogo eterno, mas o Senhor nos tirou desse lugar. Amém? Prosperar significa acabar com a mentalidade de escassez. Então o que Deus quer fazer hoje na minha vida e na sua vida é acabar com essa mentalidade de escassez, e de você não olhar mais para as circunstâncias, para você, e não se ver mais capaz, merecedor, e não se ver mais como alguém que não tem o porquê ser abençoado por Deus. Eu creio que Deus quer abençoar vidas aqui, amém? Você crê nisso? De manhã nós tivemos um tempo maravilhoso, irmãos, mas o mesmo Deus de manhã é o Deus de agora. Deus deseja trazer no seu coração, quebrar esse espírito, essa mentalidade de escassez, que está te roubando a possibilidade de prosperar em Deus, porque é a promessa de Deus sobre a sua vida. Então se aproprie dela, viva como alguém que já recebeu as promessas de Deus, porque aquilo que Deus falou se torna. O verbo se fez carne. O Senhor fala, e aquilo que Ele fala torna-se realidade para aqueles que creem, amém? Quem crê aqui? Amém? Verso 15, então, os discípulos falam a Jesus: manda essa multidão embora. Uma mente escassa sempre vai querer fugir, né, das responsabilidades. Manda esse povo embora, manda esse povo achar o seu caminho, manda esse povo, né, buscar comidas. Não entendiam. O texto diz que Jesus se compadeceu da multidão. E o que os discípulos queriam é que: Jesus, você se compadeceu dessa multidão, mas eu quero que você mande embora essa multidão, porque eu não tenho como resolver isso. Nós não temos como resolver isso. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo essa mentalidade de escassez. Muitos vivem cercados de possibilidades, mas enxergam apenas limitações. Deus tem inúmeras possibilidades para a sua vida, irmão, amém? Você crê nisso? Mas enquanto eu e você estivermos focados somente nas limitações, nós vamos continuar falando para Deus: manda embora essa multidão. Manda embora, não é comigo. Não é comigo. Não é minha responsabilidade. Não é para mim. Eu sei que o Senhor se compadece disso, mas não é problema meu. Manda embora essa multidão. Eu não quero me envolver. A escassez vai empurrar você a menos responsabilidade. Uma mente de escassez sempre vai olhar e falar: não, eu não quero responsabilidade, eu não quero envolvimento, eu quero viver a minha vontade, eu quero fazer para mim. Uma mentalidade de escassez, irmão. Sabe, quem vive com essa mentalidade de escassez sempre foca no problema, nunca crê na multiplicação, nunca crê naquilo que Deus pode fazer. Aliás, irmão, quando nós olhamos para esse texto aqui, você vai perceber, né, e o verso 16 diz isso, que Jesus fala aos discípulos. Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem aos discípulos: deem vocês de comer a eles. Jesus, né, mais uma vez jogando, né, a bola para os discípulos. Sabe, irmãos, o Senhor nos comissionou para fazer a sua obra. Não é muito mais fácil, não seria muito mais fácil que Jesus viesse, né, aparecesse, viesse aqui, mandasse um anjo então e pregasse o evangelho? Eu acho que com uma palavra que ele falasse, todo mundo ia vir para o apelo, não é verdade, Francis? Era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil. Agora, o Senhor Jesus nos comissionou a isso. O Senhor Jesus comissionou cada um de nós para uma responsabilidade: deem vocês de comer a eles.
Porque muitas vezes nós negligenciamos isso. Por que muitas vezes nós não queremos responsabilidade? Porque sabe, irmãos, às vezes nós não queremos responsabilidade porque nossa mente só está voltada a reter para nós uma mente de escassez. Sabe, Deus nos desafia a depender do sobrenatural dele. Quando Jesus fala aos discípulos, dê de comer a eles. Certamente Jesus sabia da capacidade de cada um. Certamente Jesus sabia o que havia ali para alimentar aquela multidão. Mas o Senhor Jesus queria que eles dependessem do sobrenatural. Deus deseja que você dependa do sobrenatural de Deus. Amém? Você crê nisso? Né? Então viva disso, irmão. Viva disso. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele quis que os discípulos participassem com ele. O milagre da multiplicação, os discípulos participaram. O milagre de alimentar o povo, a multidão no qual Jesus se compadece, também depende da minha vida e da sua vida. Se nós queremos prosperar, ver a mão de Deus, nós precisamos entender que responsabilidade de servir, de cuidar, de apresentar, de alimentar o rebanho de Cristo também é nossa. Também é nossa. Amém? Jesus desafiou aqueles discípulos a agirem. O que Deus está desafiando ao seu coração? Qual o desafio que Deus tem queimado no seu coração? Que Deus tem falado para você? Te chamando a esse lugar de dependência. Talvez você possa estar falando: Senhor, manda embora, não quero, não é comigo. Mas Jesus ainda está no seu coração. Ei, eu quero que você dê de comer a eles. Eu quero que você faça algo. Eu quero que você viva o sobrenatural. Porque assim você será próspero. Porque assim você verá o meu milagre na sua vida. Porque você também vai se beneficiar disso. Por que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós não se envolvemos. Essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de que é só meu, é só o que eu quero, ela não é bíblica, irmãos. Deus deseja envolvimento. Sabe algo que Deus falou no meu coração esse final de semana? Foi sobre se envolver ou se comprometer. Existe, uma figura, uma historinha que exemplifica bem isso, da galinha e do porco. Quando você for tomar café de manhã, alguns, não é uma cultura nossa, mas você vai poder enxergar bem isso num café de hotel, não é verdade? Você vai ver lá que numa mesa nós vamos enxergar os ovos e o bacon. A galinha se envolveu, ela deu os ovos, mas o porco se comprometeu. O bacon que você come foi porque o porco teve que morrer. Sabe, irmãos, o evangelho é isso. Nós podemos simplesmente se envolver ou se comprometer. Só que para se comprometer, eu preciso morrer. Se nós queremos ser prósperos, irmãos, em Deus, nós podemos e temos que parar de jogar a responsabilidade
responsabilidade e se comprometer com aquilo que Deus deseja para nós. Amém? Você crê nisso? Deem vocês mesmos de comer a eles. Então os discípulos, trouxeram, Jesus então fala para os discípulos, verso 18, tragam esses pães e peixes para mim. Porque os discípulos falam, olha, nós só temos isso. Então Jesus fala, tragam a mim. E aqui a gente aprende algo precioso, irmão, que é o princípio da entrega. Você e eu só seremos prósperos se nós decidirmos aplicar o princípio da entrega. Tudo que nós entregamos para Jesus, Jesus multiplica. Amém? Você crê nisso? Se você entrega a sua vida para Jesus, você vai ter a sua vida multiplicada. Você vai viver plenitude. Se você entrega as suas finanças para Jesus, você verá, a multiplicação, assim como aconteceu na multiplicação dos pães e peixes. O problema, irmãos, é que nós queremos reter muitas coisas. E se nós olharmos aqui, era algo simples. Era uma alimentação, irmão. Eles não morreriam por ficar sem se alimentar. Nós, somos acostumados com abastança, com bastante comida. Mas naquela época, irmãos, não era comida assim todo dia, toda hora. Peixe então, carne, era raro. Então para eles ficar sem comer não era um problema. Mas quando eles entregaram esse pouco, eles viram a multiplicação. Sabe, essa semana, eu escutei o pastor Paulo Mazzoni, foi essa semana ou semana passada, e ele falando sobre Abraão. Abraão, irmãos. O exemplo de Abraão, quando ele entregou Isaac. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, Abraão estava vivendo o cumprimento das promessas. Deus havia prometido a Abraão, um filho. Deus havia falado a Abraão, olha, a sua descendência será numerosa. Ele estava vendo o cumprimento das suas promessas. E naquele momento, talvez, do coração em êxtase que Abraão estava vivendo, então Deus fala a ele, sabe essa promessa que eu te dei, essa bênção que eu te dei, esse milagre que eu te dei, você vai pegar esse milagre, você vai entregar para mim. Pegue ele agora, leve a uma terra, a terra de Moriá, e eu vou te mostrar o monte, eu vou te falar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz no verso 3 de Gênesis 22, diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão prontamente obedeceu ao chamado de Deus, à direção de Deus. Abraão prontamente respondeu. Por que nós não prosperamos? Porque nós olhamos para a direção de Deus e nós queremos negociar, barganhar com Deus aquilo que já está explícito. Abraão certamente conhecia a voz de Deus, ele sabia que era Deus falando. Nós temos a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e às vezes a gente quer barganhar com aquilo que Deus já falou ao nosso respeito, para nós. E nós não prosperamos porque
nós queremos aqui, né, barganhar com Deus, nós queremos confirmação daquilo que Deus já confirmou. O texto diz que na manhã seguinte, certamente Abraão não dormiu legal aquela noite, mas ele obedeceu. Ele saiu, partiu. Sabe, o texto, né, fala que ele saiu com 2 dos seus servos, com Isaque, e ele foi para o lugar que Deus havia falado. Abraão cortou, rachou a lenha para o holocausto, levou já o fogo, porque não se fazia fogo, certamente o fogo ele já levou junto. Levou a sua faca, porque ele sabia, ele confiava em Deus, na ordem de Deus, na palavra de Deus. O texto continua. Isaque então, no meio do caminho, rompe o silêncio, verso 7, e diz a Abraão: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo, a lenha está aqui, onde está o cordeiro para o holocausto? O verso 8 diz que Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Deus proverá. Deus vai prover, meu filho. Deus vai prover sobre a sua vida. Confiança, irmão. A Bíblia vai falar que Abraão confiava que Deus ressuscitaria seu filho. Livro de Hebreus. Abraão confiava nisso, nessa verdade. Ele chegou até o Monte Moriá. O verso 8 diz que Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou ele no altar em cima da lenha. Pegou a sua faca e foi para sacrificar seu filho. Mas no verso 11, o texto diz que o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de entregar para Deus aquilo que lhe é devido, porque a gente não confia em Deus. Abraão prontamente respondeu. O texto diz que o Senhor falou a Abraão: eu sei que você agora me teme, me honra, me adora. Então, verso 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14 diz que Abraão então deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Sabe, irmãos, uma outra expressão de Jeová Jiré é que também nós podemos traduzir como o Senhor será visto. O Senhor será visto na sua vida. O Senhor será visto na sua vida pela sua disposição de entregar ao Senhor aquilo que Ele merece. Jesus fala que Abraão viu o seu dia e se agradou e se alegrou nele. Abraão viu um carneiro preso entre os arbustos. Muitos anos depois, o Cordeiro de Deus estava preso no madeiro.
Abraão estava a ponto de rasgar, de furar o seu filho com uma faca. O Cordeiro de Deus foi transpassado, furado, em meu e no seu lugar. Sabe, irmãos, você não tem ideia do que a sua oferta para o Senhor pode causar no reino espiritual, na sua vida e através da sua vida. Quer viver a prosperidade? Decida entregar para o Senhor aquilo que lhe é devido. Decida honrar o Senhor. Decida destacar o Senhor. Honra é colocar o Senhor em primeiro. E é uma decisão nossa. Abraão viu o dia do Senhor, porque ele decidiu entregar para o Senhor. O que eu e você precisamos entregar para o Senhor? O que eu e você precisamos colocar diante do altar do Senhor? É uma decisão. Se eu quero prosperar em Deus, como Abraão prosperou, e eu não estou falando de material, bênção material, irmão, não. Eu estou falando de alguém que viu o dia do Senhor. Ele teve a oportunidade. Alguém próspero. Prosperidade total, plena. Decida entregar. Decida fazer. Esse é o princípio da prosperidade, irmão. É o pouco nas mãos certas. 5 pães e 2 peixinhos, irmão. Como eu disse, não era nada. Não alimentaria nem a gente aqui, né? 5 pães, colocar 5 pães aqui, 2 peixes. O Francis já ia comer tudo, né, Francis? Pensa num peixe também, né? Peixe é bom. Nas mãos nossas não é nada. Mas nas mãos de Jesus alimentou mais de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil. É o princípio. O pouco nas mãos certas. Esse é o ponto de partida, irmão. As mãos de Jesus. Então, quer ser alguém próspero? Puxa, eu pego aquilo que eu tenho e eu coloco nas mãos de Jesus. Ele é melhor administrador do que eu. Ele, é mais sábio do que eu. Ele administra melhor do que eu. Enfim, Jesus é melhor do que eu em tudo. Tudo. Mas enquanto nós continuarmos tentando reter, guardar, nós não vamos avançar, prosperar. A mentalidade de escassez sempre vai te travar, irmãos. Mas o generoso sempre verá os milagres de Jesus. Aquele que é generoso sempre verá os milagres de Jesus. Nós temos inúmeros aqui, testemunhos daquilo que Deus faz, milagres e intervenções. Mas sempre é algo em comum em todos os milagres, que nós temos visto: generosidade. Quem é generoso, irmão, sempre vai ter. Sabe por quê? Porque as sementes que Deus nos dá, se eu comer todas elas, eu vou saciar minha fome só naquele momento. Mas quando eu planto na terra da generosidade, aquela semente ela germina, ela nasce, cresce e frutifica, inúmeras outras sementes. É o princípio, irmãos, da semeadura e da colheita. Decida prosperar, decida, abençoar, decida ser generoso. Jesus operou prosperidade com aquilo que eles tinham. 5 pães e 2 peixinhos. Se houvesse somente um pão, mas eles entregassem aquele pão, Jesus iria fazer a mesma coisa. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos,
é que a generosidade, ela vai quebrar os ciclos de escassez nas nossas vidas. Quando a gente olha o texto que nós lemos ali inicialmente, em Mateus, nós não temos essa informação. Mas João, no seu evangelho, no capítulo 6, verso 9, ele conta algo que os outros evangelistas não falaram. Que está lá em João 6, 9. Ele diz que esses pães e peixes, alguém forneceu eles. E não foi os discípulos. Diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quem partilhou dos pães e peixes foi um menino. Alguém sem status, sem influência, sem destaque. Alguém que não tinha valor. Alguém que não era nem contado na contagem. Um menino. Mas o texto diz que aquele menino partilhou tudo o que tinha. Deus esconde milagres gigantescos dentro de pequenas entregas, irmão. Pequenas entregas. Deus esconde milagres gigantescos. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual a sua necessidade. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei, irmãos, que o mesmo Deus que realizou aquele milagre, Ele pode realizar, Ele vai realizar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Amém? Pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Aliás, irmão, há uma passagem em que Jesus estava de frente ao gasofilácio. E ele olhava aqueles que estavam entregando suas ofertas. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi uma oferta de uma viúva. Pequena. Sem valor nenhum na contabilidade. Mas aquilo chamou a atenção de Jesus. Pela disposição de entregar, de fazer, de dar. Que a gente possa crescer nisso, irmãos. Quando o texto diz que levaram até Jesus os pães e peixes, o que ele fez? Ele deu graças, ele abençoou. Outras versões dizem que ele deu graças, ele foi grato. Nós falamos disso semana passada, sobre gratidão, né? E eu quero que a gente possa voltar a falar sobre isso. Gratidão vai abrir portas na sua vida. A pessoa ingrata, ela não colhe. Mas a pessoa que é grata, ela sempre vai ter. Sempre Deus vai colocar. Por quê? Porque gratidão move os céus, irmão. O texto diz aqui que Jesus deu graças. E por ele dar graças, houve a multiplicação também. Você é grato pelas coisas que você tem recebido? Você tem agradecido a Deus? Às vezes a gente quer amaldiçoar o nosso trabalho. Às vezes a gente fala, não aguento mais, eu nunca vou ser próspero aqui, eu nunca vou, ter o meu sustento aqui. Nós amaldiçoamos. Mas sabe, irmãos, comece a virar a chave na sua mentalidade. Comece a ser grato. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu patrão. Agradeça a Deus pela sua empresa. Porque querendo ou não, meu irmão, minha irmã, o teu sustento está vindo disso. Pastor, mas você não sabe o que eles fazem comigo. Irmão, seja grato. Comece a agradecer, comece a abençoar. Comece a orar pelo seu patrão, pela empresa que você trabalha. Para que Deus mude, para que Deus toque, para que Deus transforme esse lugar. Gratidão, irmão. Amém?
Generosidade quebra ciclos de escassez. E, partindo já para o final, irmãos, verso 20 e 21, verso 20 na verdade, diz que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Houve uma fartura, todo aquele povo comeu, se fartou, todo aquele povo foi sustentado, mas não ficou só nisso. O texto diz que 12 cestos sobraram. Por coincidência, eram 12 discípulos, né? 12 cestos. O que talvez nós podemos pensar é que agora cada discípulo tinha responsabilidade sobre um cesto. Isso é uma lição para nós também. O que Deus está prosperando na sua vida, o que Deus, fez na sua vida, agora é uma responsabilidade sua de administrar. O milagre de Deus para a sua vida, a prosperidade que Deus está lhe dando, vai lhe dar, vai contar com a sua responsabilidade em administrar. Alguém, que se equipa, alguém que busca conhecimento, alguém, que sabe o que fazer. Eu tenho falado durante esse tempo que, sabe, irmãos, às vezes nós comemos tudo, as sementes, porque nós não buscamos conhecimento, nós não se envolvemos com isso. Nós temos aqui na igreja, todo mês, irmão, uma reunião de empreendedores aqui. Toda última sexta-feira do mês, uma reunião de empreendedores. Palavras abençoadas de homens e mulheres de Deus, que já trilharam um caminho, que têm conhecimento em algumas áreas específicas, que trazem, ali ensinamentos de Deus para administração, técnicas para você, ser próspero, administrar o seu negócio, crescer financeiramente. E às vezes nós temos tão poucas pessoas participando. Sabe, um dia nós vamos chegar diante de Deus, irmão, e nós podemos falar para Deus: Deus, por que eu não rompi? E o Senhor vai falar: por que você não se envolveu naquilo que eu deixei para você se envolver? Por que você não buscou conhecimento? Por que você não estudou, administrou direito? Por que você não foi um mordomo fiel, servo bom? Então, irmão, isso é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. É uma responsabilidade. O que Jesus nos ensina aqui é que eram 12 cestos que ficaram cheios. 12 discípulos. A lição que talvez nós podemos tirar aqui é que há uma responsabilidade agora para cada discípulo continuar alimentando. Prosperidade, irmãos, não é para parar em você. Prosperidade é para que você abençoe as pessoas em volta. O reino é para que você seja um instrumento de Deus. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos tem um propósito: multiplicar-se, fazer o reino expandir-se, fazer Jesus conhecido. Quando você talvez mudar essa mentalidade, você vai começar a prosperar. O que Deus dá para você, irmãos, não é para parar só em você. O que Deus colocou na sua mão é para que você seja um instrumento de Deus para a vida de outros. Sendo alguém que, abençoa o reino, seja alguém que seja como Jesus, que se compadeça, que serve. Esse é o propósito do reino, irmãos. Mas enquanto nós estivermos com a mentalidade escassa, de retermos só para nós,
de absorvermos só para nós, irmãos, nós não vamos viver a plenitude de Deus, porque Deus não abençoa, irmãos, pessoas que só vivem, para benefício próprio. O reino precisa crescer, essa cidade precisa conhecer Jesus, esse estado, a nossa nação precisa conhecer Jesus. Deus talvez quer te levantar como um homem, um grande empresário, para que você seja rico? Não, para que o reino de Deus cresça através da sua vida, para que Jesus se faça conhecido. Deus quer te levantar nas mídias sociais, para que você tenha status? Não, Deus quer se fazer conhecido através da sua vida, esse é o propósito. Deus quer usar a sua inteligência, a sua capacidade de ensinar. Deus quer mostrar para você, algo novo, maior. Por quê? Para que Ele seja conhecido através da sua vida. Esse é o propósito do reino. Enquanto nós estivermos pensando somente em nós mesmos, nós não vamos viver uma prosperidade de Deus. Talvez aqui o mundo prega status, enganação. Irmão, deixa eu falar algo para você. 99,9% daquilo que você vê nas mídias sociais aí, de gente que se diz próspera, rica, cheia de coisa, é mentira. É mentira. O Instagram, irmãos, só mostra coisa boa, mas não é a realidade, irmão. Deus deseja nos prosperar de verdade, de verdade. Pare de se comparar, de querer olhar para essas pessoas, irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A verdadeira prosperidade está nele, em Jesus. Ele é o padrão, Ele é o modelo para a sua vida. Amém? Você entende isso? E para concluir, eu creio que o Senhor hoje deseja romper esse ciclo de escassez na sua vida. Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor, Ele não é apenas o Deus que vê a necessidade, é o Deus que se deixa ser visto na provisão. Quantos aqui desejam ser prósperos? Amém? Deus vai prosperar a sua vida, irmão. Deus vai abençoar seu negócio, Deus vai te dar estratégia, Deus vai expandir as suas tendas, Deus vai te dar crescimento exponencial. Eu creio nisso, é bíblico, é uma promessa de Deus, que as bênçãos correriam atrás de nós. Você não vai ficar correndo atrás de coisa, irmão. Deus tem algo para você, elas vão correr atrás de você, mas para um propósito específico: fazer Jesus conhecido. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que vocês prepararam louvor, eu não quero atrapalhar, mas não vou pedir nada difícil não, irmãos. Mas sabe, eu senti muito forte no meu coração a gente cantar essa outra a música que nós cantamos aqui, sobre ali quebrar o vaso, Quebra o meu vaso. Sabe, porque essa passagem de manhã eu passei batido, mas agora de noite o Senhor falou meu coração. Eu até coloquei aqui, não está no slide. No capítulo 26 do livro de Mateus, diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho,
também será contado o que ela fez para a memória dela. Essa mulher entregou para o Senhor algo precioso que ela tinha. Ela colocou em Jesus. Os discípulos, Judas, olhou para aquilo com desprezo. Mas o Senhor conhecia o coração de Judas. E o que me chama a atenção é que Jesus fala: aonde for pregado em todo o mundo esse evangelho, assim será contado o que ela fez. Uma decisão de entregar, de quebrar aquilo que aos seus olhos era precioso. Ela honrou Jesus. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está nos chamando a esse lugar de honrar a Jesus. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Deus está trabalhando no seu coração aí, sobre algo. Mas dê uma resposta a Deus. Dê uma resposta a Ele. Dê uma resposta a Ele. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, vir até o altar, se você quiser ficar de pé, enfim. Mas não deixe de adorar o Senhor nesse momento. Eu creio que a presença do Senhor está aqui. Ele vai quebrar toda a mentalidade de escassez sobre você, sobre a sua família. Talvez você tenha vivido e vindo de uma família muito humilde, onde você não podia nem ter o básico, nem comer carne. Eu já ouvi história de pessoas que nem comer carne podiam. Você superou, você cresceu, você tem condições para isso, mas a mentalidade ainda está aí. Você deixa de viver as coisas que Deus colocou, te deu, por conta de uma mentalidade escassa. Deus quer quebrar hoje do seu coração, amém? Viver a plenitude de Deus. Adore Ele, louve o Senhor. Aos teus pés estou, a render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas vão cair.
é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Verso 7 diz assim: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus quer derramar prosperidade sobre a sua vida. Deus quer te tirar desse lugar onde você está, de esterilidade. Deus quer te colocar junto com os príncipes. Eu queria orar com você. Você que deseja, puxa, pastor, eu quero sair desse lugar, eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero quebrar essa mentalidade de não merecimento, eu quero, enfim, ser próspero. Eu queria te chamar a vir à frente, nós vamos orar com você. Eu creio que Deus está liberando aqui nesse lugar, sobre a sua vida, algo novo, quebrando a escassez, quebrando sobre ti esse senso de não merecimento. Eu creio que Deus te chamou para esse lugar, para algo novo. Puxa, quem deseja ser próspero? Eu creio que Deus está te chamando. Tome uma posição, sai do seu lugar, nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o seu povo prosperidade. Derrama sobre o seu povo as bênçãos do Senhor. Nós se apropriamos do que a palavra de Deus diz, que Ele levanta o pobre do pó, que Ele tira o necessitado do monte de lixo, que Ele faz o assentar com os príncipes. Nós se apropriamos, Senhor, dessa verdade, porque nós somos isso. E nós queremos, Senhor, esse lugar, a mesa com o Senhor, esse lugar, Senhor. Oh Deus, eu oro no nome de Jesus sobre cada um aqui. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Derrama, Senhor. Derrama sobre o seu povo. Derrama sobre o seu povo.
lugar, essa terra, Senhor, é uma terra abençoada, Senhor. Nós oramos sobre o Guarituba, Senhor, um lugar abençoado, próspero, Senhor. Oh Deus, nós oramos sobre esse lugar aqui, que Deus levantará grandes empresários, homens e mulheres que vão temer o Senhor de uma forma sobrenatural, que vão honrar o Senhor, que vão administrar, que vão ser instrumento de Deus, porque nós cremos, Senhor, nessa unção, nós cremos no seu poder, Senhor. Eu oro em nome de Jesus sobre a vida dos jovens, dos adolescentes. Deus dará condições, sabedoria para reter, para absorver tanto conhecimento sobre eles. Eles serão influenciadores, não a influência que o mundo prega, mas influenciadores do reino, Senhor. Oh Deus, vão ser exemplo, vão ser excelentes na área que o Senhor colocá-los. Oh Deus, sonhos, planejamentos, aquilo que eles almejam, Senhor. Oh Deus, o Senhor dará condições, abrirá portas sobre eles, porque a unção de prosperidade está sobre eles, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Negócios, Deus levantará empresários, negócios. Não pense pequeno, irmão. Eu vou abrir uma porta pequena, não. Você vai abrir algo de Deus, o reino de Deus. E tudo que Deus faz é bom. Eu não sei o que você deseja empreender, irmão, mas entenda algo. Nada que Deus faz é pequeno. Deus vai usar a sua vida. Você será um influenciador do reino. Amém? Você crê nisso? Você se apropria disso? Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigado, Jesus. Nós não temos condição. Nós não temos nada, Senhor, que não venha de Ti. O Senhor é aquele que dá condição. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que prospera. O Senhor é aquele que abençoa, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, que a sua vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Obrigado pela semana, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós somos gratos a Deus porque podemos entregar a primícia da semana ao Senhor. Que seja uma semana abençoada, próspera, provisão, milagres, milagre financeiro, Senhor. Eu oro, Pai, que o milagre venha sobre cada um aqui, naquilo que eles têm almejado, buscado, Senhor. Deus, eu oro sobre cada um aqui, Senhor. Nós oramos pelo culto quinta-feira dos casais, Senhor. Deus, nós cremos no sobrenatural do Senhor na vida dos casais aqui, Senhor. Nós oramos pelas células, Senhor. Elas não serão mais somente um momento de comunhão, não, mas serão um ponto da manifestação sobrenatural do Senhor. As células não serão mais as mesmas. O Senhor fará algo, né, nas células. Elas vão começar, não vão ter hora para terminar. Vai haver cura, libertação, milagres. Eu oro, Pai, para que aquilo que nós já vimos acontecer em outros lugares vai acontecer aqui também, Senhor. Deus, eu oro sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.